Boa tarde, pessoal. Agora, dando início, muito obrigado pela participação, pelo interesse aqui no nosso programa de especialização em Indústria 4.0, né, uma parceria entre 4 instituições que nós até vamos apresentar mais em detalhe. Meu nome é Johannes, eu sou diretor executivo da VDI Brasil e também estou aqui com... Boa tarde, pessoal. Davi Domingos, eu sou do Instituto Fraunhofer IPK, em Berlim, na Alemanha. É um prazer também estar aqui compartilhando com vocês esse programa de especialização que a gente desenhou aí nos últimos 2 meses. Aproveito apenas para fazer um parênteses, o nosso colega professor Rony Rego, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, também está participando desse webinar. Ele irá, em breve, aqui fazer uma introdução sobre a imersão no ITA. Então, tem um representante também do ITA. Olá, pessoal. Também presente aqui no webinar, Fernando Paraíso, da Câmara Brasil-Alemanha. Sou responsável por coordenar a área de inovação lá na Câmara e também cuido de um programa ligado a startups, que tem como objetivo principal conectar empresas com desafios tecnológicos a startups com soluções para esse desafio. E também é uma das pautas que a gente vai abordar durante esse programa de especialização em Indústria 4.0. Muito bom. Vamos lá, pessoal. O objetivo desse webinar hoje, né, é introduzir justamente, dar um pouco mais de detalhes sobre a atuação e a contribuição de cada uma das instituições nesse nosso programa de especialização em Indústria 4.0, mas, acima de tudo, nós gostaríamos de abrir essa possibilidade para vocês que têm interesse de ouvir mais sobre o programa, de colocar algumas perguntas e interagir mesmo com vocês. Para isso, eu peço que vocês usem a função de Q&A aqui do Zoom, né? E para mandar perguntas diretamente para nós, para respondermos aqui para todos de uma vez. Tá bom? Então, dando início aqui, né, o nosso programa de especialização, como já foi colocado, né, uma parceria entre a VDI Brasil, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, o Fraunhofer IPK, o ITA, Instituto de Tecnológico da Aeronáutica, e da HK, cada uma contribuindo aí com competências complementares para justamente oferecer um programa de especialização que se diferencia do que nós, enquanto VDI, enxergávamos no mercado, né, até o momento, né, linkando uma formação sólida, conceitual, né, justamente trazendo o modelo alemão de Indústria 4.0, né, quem acompanha os nossos webinars por aqui já está muito bem inserido nessa abordagem holística da Indústria 4.0 na Alemanha, olhando não só para a tecnologia, mas para as mudanças organizacionais e culturais na empresa, que tem que acompanhar essas novas tecnologias a fim de gerar mesmo a agilidade na tomada de decisão, que vai se traduzir em aumentos de produtividade em última instância, né? Então, essa a nossa abordagem mesmo de uma experiência teórica e prática com as melhores instituições no Brasil e na Alemanha, a fim de treinar líderes para a Indústria 4.0. Então, como vai ser esse programa na prática, né? Nós dividimos em 2 partes, justamente visando aí essa divisão entre uma parte conceitual e de ensino, de fato, de inspiration to Indústria 4.0, como colocamos aqui, e uma parte de hands-on, né? De mesmo dar a possibilidade para o participante sair do programa com um projeto concreto implementado nos moldes do conceito alemão de Indústria 4.0. E para isso, o Davi vai nos falar um pouco mais em detalhe. Já na sequência, né, nós vamos fazer uma imersão de 5 dias no Fraunhofer IPK, né, bebendo da fonte
diretamente da fonte aí de tudo que o IPK tem para demonstrar na prática de soluções em indústria 4.0, e na sequência nós vamos entrar em uma fase de 2 meses de mentoria de ideias de projeto na fase de implementação de cada um dos participantes dentro da sua realidade, dentro da sua empresa, né? A fase hands-on, que é suportado guiada pelo pessoal do ITA, como o professor Rony vai nos explicar também daqui a pouco. Além disso, né, com a atuação da VDI, a VDI vai contribuir nesse processo com guias de boas práticas, né? Que afinal o conceito alemão de indústria 4.0 prevê que indústria 4.0 só acontece quando o fluxo de informação ao longo da cadeia de valor gera valor agregado, né? Essa é a nossa definição, e isso impõe a necessidade de se inserir em padrões internacionais quando falamos da implementação de novas tecnologias. E através dos guias de boas práticas que a VDI vai contribuir ao longo desse programa, nós vamos garantir que todos os projetos que foram elaborados durante o programa estiverem de acordo e compatíveis com boas práticas globais de indústria 4.0. E, por fim, nós vamos escutar um pouco daqui a pouco do Fernando, através da rede da HK, do ecossistema que a HK criou com o programa Startups Connected, né, ao longo dos últimos 2 anos, né, Fernando? Que nós temos a oportunidade de, já nessa fase de implementação dos projetos durante o curso, de fazer matchmaking com startups que possam agregar soluções nesses projetos que são elaborados. Só para fazer um parênteses, antes de entrar no conteúdo específico agora, Johannes, eu acho importante salientar que a segunda parte, com esse caráter de projeto prático, hands-on realmente, ela vai ser lançada em Berlim, esse desafio, né? E as pessoas vão ter que desenvolver esse projeto. E muita gente me perguntou, tá, ok, mas de qual departamento eu preciso trabalhar, o que eu preciso estar na minha empresa, inserido em que lugar na minha empresa para fazer isso. E é bem abrangente, tá, pessoal? Você pode estar trabalhando aí na parte de desenvolvimento de produto, na manufatura em si, ou manutenção, ou qualidade, ou departamento de inovação. O importante é que durante esse projeto de 3 meses, aí, com os 2 meses de mentoria, vocês desenvolvam um projeto prático e implementem mesmo dentro da sua empresa, dentro do seu departamento. Então, é abrangente, não é só manufatura, não é só produto, tá? Acho que eu gostaria de deixar isso claro, foi uma pergunta recorrente. Vamos passar para o próximo, né? Muito bom. E aí, começando então com a imersão na Alemanha. Eu acho que, não sei se todos conhecem o Fraunhofer, rapidamente, a instituição Fraunhofer é um instituto de pesquisa aplicada e inovação, o maior da Europa, muito, né, conhecido mundialmente, o nosso modelo de trabalhar próximo da indústria, tá bom? Oferecendo soluções aí inovadoras para a indústria, inovação em produto, em processo, em serviços, em modelos de negócios. E o Fraunhofer IPK, especificamente, está muito ligado com a indústria de manufatura, produção. IPK significa Production Systems and Design Technology. Então, manufatura, produção, indústria 4.0 é o nosso core business há alguns anos já. Como nós trabalhamos muito com a indústria e também com projetos de pesquisa pré-competitiva, a gente tem muitas experiências, muitos projetos, muitos cases que a gente gostaria de explorar durante essa primeira semana na Alemanha, tá? Então vai ser uma parte conceitual, como o Johannes falou, com a prática também, com a vivência de projetos que vêm sendo desenvolvidos hoje, né, ou em fevereiro, março de 2020, na Alemanha. Então a gente estará 5 dias, tá? Ali vocês têm o conteúdo de cada um desses dias, com uma parte mais introdutória, um pouco de cenário científico e atores de inovação na Alemanha,
teremos a participação de outras instituições, como até a plataforma Indústria 4.0 alemã, que traz um pouco de governança para esse tema, tá? Vai ser interessante interagir com eles. E todos os dias a gente vai ter uma visita guiada ao Centro de Aplicação de Indústria 4.0. Então vai ser o quê? Uma parte teórica, seguida por uma parte prática, onde vocês vão poder visualizar, interagir com esses desenvolvimentos tecnológicos. Então a gente tem showrooms, nós temos test beds, temos demonstradores de tecnologias e vocês vão estar podendo interagir com isso, ver quais são os desafios que a gente está trabalhando com as empresas, quais são as soluções, etc. Então, não preciso passar por todo o programa aqui, mas a gente vai ter vários departamentos envolvidos, desde a parte de corporate management, ou seja, gestão corporativa, pensando em processos de empresa, business processes. A gente vai trabalhar a parte de tecnologias de manufatura, tá? Processos de usinagem mesmo. A gente vai trabalhar com o departamento de criação virtual de produto, ou seja, desenvolvimento de produto, e também com os colegas de Automation Technology, parte de automação não só por robótica, mas também muita coisa de visão computacional e inteligência artificial. E aí, esses serão 5 dias, e com a certeza de que o tema será abordado de maneira bastante sistêmica, abrangente, para que todos esses grupos que eu mencionei no começo, né, de inovação, produto, manufatura, qualidade, manutenção, vejam ali no conteúdo que for ministrado algum valor para vocês. Ok. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Rony Rego, do ITA, para ele dar continuidade falando sobre a fase de hands-on to Industry 4.0. Rony? Bom, boa tarde a todos. Davi, obrigado pela apresentação, obrigado ao Johannes, né, todos que estão organizando. Meu nome é Rony Rego, eu sou professor de divisão de engenharia mecânica e sou colaborador num laboratório chamado CCM, que é o Centro de Competência em Manufatura, né? Bom, de fato a gente está num local de manufatura avançada, temos até um escritório de projetos Fraunhofer em cooperação com o IPK, que o Davi representa, em manufatura avançada. Então isso nos localiza do ponto de vista tecnológico, né? Mas acho que é importante tirar aquele mindset, às vezes, que a academia está distante da indústria, só para colocar que a nossa atuação é muito forte em pesquisa aplicada, pesquisa tecnológica, tá? Então nós aqui temos, pelo menos, a gente pode dizer, nos últimos 13 anos, mais de 90 projetos realizados com a indústria de todos os segmentos, não é só Embraer, realmente os segmentos mais diferentes possíveis da indústria, né? E com várias linhas de atuação que hoje são enquadradas como pilares tecnológicos da indústria 4.0. Então, esse tipo de atividade que a gente vai fazer com vocês é uma atividade que a gente já tem feito com vários outros grupos de representantes de empresas, né? Então, ela naturalmente tem dentro um background de concepção, porque estamos numa universidade, mas ela tem uma dinâmica aplicada àquilo que é a demanda que uma indústria pede. Então, eu queria com isso só colocar qual é a filosofia dessas fases que estão no hands-on, né? Qual que é a linha, né? Vocês vão estar saindo de Berlim com uma série de ideias novas, né? Puxa, vi uma porção de tecnologias diferentes, me inspirei. Só que a gente precisa, e aí é um diferencial desse projeto, desse treinamento, né, que é chegar o mais avançado possível em um projeto que possa ser implementado nas empresas que vão fazer o aporte por vocês, né? Então precisa ter um retorno à empresa. Então nesse aspecto, a gente vai começar na primeira fase, que é o primeiro workshop aqui no ITA, conhecendo o laboratório dentro de uma perspectiva do que foi feito como indústria 4.0 na realidade brasileira. Né? E realidade brasileira não é uma expressão que vai ser melhor, tampouco pior que a alemã, mas nas condições que representam as demandas nossas, né? Nossa conjuntura econômico-política, né? Então isso é o começo, e aí a gente vai entrar na apresentação do que é a metodologia que a gente vai abordar ao longo de todas essas fases. E antes de entrar na segunda parte desse dia,
que vai ser a parte mais dinâmica, o pessoal da VDI, acho que eles vão poder falar daqui a pouco, né, vão fazer uma aplicação de diretrizes sobre indústria 4.0, na verdade, um resumo muito mais amplo sobre como que é o roadshow, né, assim, o roadmap de tecnologias 4.0 na perspectiva da VDI. Então, isso vai complementar essa experiência da manhã e vai permitir a gente, à tarde, ir para uma dinâmica, que é uma dinâmica de extrair qual é o problema, como está escrito aí. Então, é uma mistura um pouco aí de tecnologias de desenvolvimento integrado do produto, com Canvas, né, para a gente identificar realmente, não só tecnologicamente, né, e conceitualmente é muito importante a gente desvincular a tecnologia como indústria 4.0, porque é um conceito por trás, mas também a parte de retorno à empresa. Então, tem todo um trabalho que aí vai ser feito em dinâmicas de grupos, que vai viabilizar a saída para os trabalhos individuais, que vão alimentar a fase 2. A fase 2, na verdade, ela é uma semana de agendamentos de mentorias online, que a gente vai ver como que progrediu a definição do desafio, né? E já a abordagem de como o projeto está sendo tratado para ser implementado. Então, quer dizer, a primeira etapa são essas 2 fases, e aí a gente espera, né, aí mais 3 semanas, sempre intervalos de 3 semanas aproximadamente, né? Daí mais 3 semanas vai na fase 3 e já trabalhar em refinamento. E para refinamento vai ser muito bacana, porque o pessoal da HK vai colocar vocês em contato com startups de base tecnológica que passaram por todos esse processo, algumas até eventualmente que passaram com a gente. E aí a gente vai continuar, né, com essa experiência, inspiração para a gente fazer então o identificação da melhoria de cada projeto. Aí vai ter mentoria individual de cada participante, né? E esses são os 2 workshops que a gente vai ter aqui no ITA, com uma equipe que vai ter alguns pesquisadores fixos já, como o meu caso, e outros que vão ser colocados sob demanda, porque aí vai depender do pilar tecnológico demandado por vocês, né? Para que no fim a gente vá para uma fase final de apresentação que vai ser feito aí já na própria Câmara Brasil-Alemanha, em São Paulo, em que a gente vai ter a parte final do projeto, né? Então, acho que dentro dessa concepção aí dessa etapa, ainda tem pontos que os próprios colegas aí da VDI e da HK podem comentar melhor que eu, mas de uma forma geral era isso que eu queria comentar. Muito obrigado, Rony, pelas explicações do trabalho do ITA, né? Acho que é importante mostrar que, afinal, nós não estamos reinventando a roda em termos do processo que existe já dentro do ITA. Então, o ITA tem muita experiência, né, de acompanhar esse processo de inovação hands-on, né, que nós estamos buscando aqui dentro desse programa. Tá? E nessa mesma direção, Johannes, eu gostaria de salientar também que essa parte de treinamento e imersão é uma coisa que a gente realiza também há mais de 4 anos no Fraunhofer, tá? Com vários países do mundo, até dentro da Alemanha, bastante, mas também muito com a própria China, com o Ministério de Information Technology, tá? MIT. Então, é uma prática recorrente que vem sendo desenvolvida ao longo dos anos e que a gente vê um feedback sempre muito positivo. Então, nenhuma das instituições está aqui iniciando algo do zero, né? A gente está construindo em cima de uma base que já existia. Muito bom. Acho que agora a gente gostaria de ouvir um pouco mais, né, do que já mencionamos, né, da expertise da HK. E aí, agradecendo mais uma vez aqui pela participação do Fernando, né, que está aí no dia a dia desse programa e na interação com os startups, pode nos explicar como trazer as startups para esse programa. Então, com certeza. Boa tarde novamente a todos. Eu acho que até pegando um pouco do conceito que surgiu esse curso, a gente vê que ele realmente é muito diferenciado em relação a muita coisa que a gente vê no mercado hoje em dia. É muito normal a gente ver cursos que trabalham conceito, visitas que a gente consegue ter uma visão, mas tudo integrado. Eu acho que só unindo todas essas instituições, o Fraunhofer, que tem o know-how com todos os institutos na Alemanha, o VDI, que trabalha muito forte essa questão da engenharia, pelos próprios associados deles, o ITA, que é referência aqui no Brasil, a gente conseguiu amarrar tudo isso nesse conceito, começando muito com a parte realmente de inspiração, de a pessoa conseguir ver na prática como é que
são casos de sucesso aplicados à indústria 4.0, poder ter realmente um momento de ideação junto ao ITA, absorver toda essa inspiração que ele teve na Alemanha, trabalhar a ideação aqui e desenvolver o projeto, que talvez seja a parte principal e o grande diferencial hoje que a gente vê. Então, muitos cursos a gente acaba realmente ficando nessa parte de ter a ideia, mas quando chega na hora de voltar para a empresa, de botar na prática todo esse conhecimento, não tem um momento para acompanhar o participante a aplicar todo o conhecimento que ele conseguiu absorver durante um curso. Então, acho que esse modelo ele realmente tem muito potencial e a gente sabe que o mercado ele tem mudado, a forma como as empresas têm feito negócios está se transformando e a gente resolveu colocar o Startups Connected, que é esse programa que a Câmara tem, muito vendo essa transformação do mercado. Como é que funciona esse programa hoje na prática e como ele está bem alinhado junto com a questão do modelo, do conceito desse curso. Hoje as empresas elas têm desafios tecnológicos, porém elas não sabem quem é o parceiro certo para resolver esse problema. Pelo lado da Câmara, a gente viu isso dentro das nossas empresas e criamos uma plataforma para fazer um screening de startups com potencial para resolver soluções de mercado, soluções, sejam elas de processo, seja às vezes alguma questão preditiva que as empresas buscam aprimorar. E por meio do programa Startups Connect, a gente conseguiu criando toda uma plataforma de avaliação dessas empresas. Então, são soluções que já foram avaliadas previamente por grandes empresas para poderem realmente ser aceleradas posteriormente no mercado por meio do programa. Então, quando a gente coloca essa parte da conexão com startups, não vão ser só startups que têm uma ideia, que têm uma ideia que poderia ajudar a empresa, não. Tem muita questão de ideias que já foram aceleradas, sendo balizadas por problemas reais das grandes empresas. Em contrapartida também, é uma forma de a gente conseguir movimentar o mercado e trazer, podemos dizer, uma oxigenação nova para conceitos que às vezes uma empresa tradicional ela ainda não teve acesso. Então, a gente vê essa conexão com as startups como algo rico, como algo até para a gente explorar conceitos de inovação aberta que às vezes não são trabalhados dentro de uma empresa tradicional e podem também contribuir aí para acelerar, que eu acho que é uma das principais características de uma startup, a questão da velocidade, realmente tirar do papel os projetos, as ideias que surgirem durante o período de ideação e inspiração também. Muito bom. Acho que, de certa forma, né, já implementam um dos principais conceitos intrínsecos, né, da indústria 4.0, né, que é justamente a integração da cadeia de valor. Né? Nenhuma empresa vai ser 4.0 sozinha, né? Esse acho que é o grande recado aqui, e através dessa integração com as startups a gente já vai conseguir implementar isso na prática. Pessoal, acho que essa seria a parte aqui das informações gerais, e a gente já tem aqui algumas perguntas, né, que foram colocadas aqui através do Q&A. Acho que talvez só um minuto, Johannes. A gente não falou do evento final que será realizado na própria Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, no fim desse ciclo, onde todos os participantes devem apresentar aí os projetos, né? Vai existir uma networking, obviamente, entre todos esses atores. Teremos um comitê de avaliação formado pelas 4 instituições que estão aqui oferecendo o curso, e esses projetos serão avaliados e será escolhido aí um projeto vencedor que será premiado, então, na ocasião. Tá? Então, a fase 4, apresentação final, tem até as datas definidas, aí vocês já devem ter visto durante a apresentação, será no dia 29 de maio, encontro presencial na Câmara Brasil-Alemanha, aqui em São Paulo. Tá? E talvez destacando aqui que não se trata de uma coisa obrigatória, obviamente, né, que algumas empresas podem ter, né, algumas restrições em termos de compliance, né, de divulgar os projetos, mas aqui nós adaptamos, obviamente, a política de compliance de cada empresa ou instituição que estiver envolvido no programa, só para deixar claro para todos. Né? Aqui, então, as informações
operacionais, né? As datas aqui já foram indicadas para cada uma das etapas, mas, né, o início geral em fevereiro de 2020 com uma imersão na Alemanha. Já temos aqui 2 perguntas, né, que foram colocadas. Primeiro, do Osmar, aqui, professor da Universidade Federal de São Carlos, perguntando, né, se esse programa, né, de certa forma, afirmando, na verdade, o que é bem positivo, né, que esse programa serve para professores que tiveram o desafio de adaptar disciplinas que lecionam dentro das universidades para a indústria 4.0. E destacando aqui que isso é institucionalmente, até de todas as instituições que participam aqui, é um dos principais objetivos com isso, né? Disseminar de forma padronizada, né? Os conceitos de indústria 4.0, que só dessa forma nós vamos conseguir escalabilidade, escala de fato com essas soluções na prática, né? Então, para todos que estiverem na mesma situação, com certeza estarão muito bem-vindos. Acho que vão conseguir. Eventualmente, o projeto que a pessoa, o docente, tem que desenvolver possa ser até a preparação e o design desse curso, né? E apresentar para a gente criação desse curso de 4.0, por exemplo, para a Universidade Federal de São Carlos. Talvez a segunda pergunta foi feita pela Ana Paola Braga, se na abordagem de migração para a indústria 4.0 será incluída preocupação com equipamentos e tecnologias antigos e ultrapassados. As empresas têm dificuldade em realizar substituições. Sim, com certeza, Ana Paola. A gente, tanto aqui no Brasil, quanto até em Berlim, né, as pessoas acham que não, que a Alemanha tem dinheiro, o Parque Fabril é novo, o Parque Fabril é realmente novo, tem 3 anos apenas, em comparação com o Parque Fabril brasileiro de cerca de 16, 17 anos. Mas, por exemplo, em Berlim, com essa preocupação já em mente de grandes investimentos para chegar à indústria 4.0, a gente desenvolve atividades para o estado de Berlim, Brandemburgo, para você ajudar empresas de menos desenvolvimento tecnológico, empresas pequenas e médias, para adotarem algumas tecnologias de indústria 4.0. Então, seja por meio aí de add-ons para equipamentos ultrapassados que podem agora ser conectados, que podem ter algum tipo de sensoriamento, monitoramento que vai agregar valor ao processo, ou outras meias. A tecnologia de manutenção preditiva, por exemplo, também cabe aqui. Você está monitorando o estado do seu equipamento em real time para prever falhas e dessa maneira gerenciar melhor aí a manutenção. Também seria uma abordagem que vai ser muito abordada. Então, sim, a abordagem leva em consideração aí preocupação com equipamentos e tecnologias antigos e ultrapassados. Temos a pergunta aqui do Hilton Eduardo sobre a continuidade do programa. Isso vai depender do sucesso, Hilton. A gente tem acreditamos muito que esse programa vai ser de grande sucesso e vai ser continuado, tá? O interesse está muito grande dos participantes. Então, esse será o primeiro, fevereiro do ano que vem. A gente já discutiu, a gente gostaria de fazer, na verdade, mais edições por ano, chegando até 3, pelo menos. Então, vai depender da demanda, obviamente. Enquanto tiver demanda, a gente vai fazer sim. E nesse momento atual, a gente tem a certeza de que não será só feito uma vez. Nós teremos aí repetições. Se vai até 2021, a gente vai ver, vai ter que se adaptar, tá bom? Uma próxima pergunta do Fernando. É possível participar do programa sem vínculo com nenhuma empresa para a realização de um projeto conceitual para um futuro negócio? Com certeza, Fernando, a participação não implica nenhuma ligação
direta com nenhuma empresa, e todos os empreendedores e todos os inovadores estão muito bem-vindos para participarem também no programa. Tá, a gente teve mais um comentário aí do Otávio Nogueira, só para citar, que também tem interesse didático. Então, reiterando o que o Johannes colocou, Otávio, sim, o interesse didático é bem-vindo, a replicação e escalar isso é bem-vindo. Voltando aqui, a próxima pergunta do Osmar, em relação ao investimento e primeiro lote. O primeiro lote ele não está linkado com tempo, mas sim número de inscrições, tá bom, Osmar? As primeiras 20 inscrições representam o primeiro lote, de 21 a 25 o segundo e de 26 a 30 o terceiro. Não teremos mais do que 30 participantes em hipótese alguma. A gente já setou isso, que também não abriremos aqui exceção assim que completas as 30 vagas, a gente vai começar a administrar a lista de espera para o próximo curso. Vamos ver aqui a questão. Edgley Marques. Bom, a forma de pagamento ela pode ser ou por boleto bancário ou transferência também. É algo que a gente consegue fazer, né, através de uma empresa cadastrada junto às outras instituições. A gente também está vendo de incluir para facilitar, como é o caso de um dos participantes, que ele não é vinculado a nenhuma empresa, fazer por cartão de crédito. Mas, a princípio, transferência bancária e boleto. Eu acho que, para reiterar apenas, esse investimento aí é para o curso em si, tá, pessoal? As viagens, deslocamentos, tanto para a Alemanha quanto para São José dos Campos e São Paulo não estão inclusos. Mas isso eu acho que ficou claro pelo material. Isso. Mais uma pergunta do Regis. Se esse programa substitui um programa que a HK oferece anualmente com missão à Alemanha e cursos no Brasil. Eu entendo que não seja substituto, né, nesse sentido, né, mas mais uma coisa que vem a agregar, né? Eu, assim, de forma alguma substitui. Eu sinto que ele é muito mais direcionado. Ele é muito na questão de eu realmente quero executar um projeto de acordo com todo o conhecimento que eu vou obter, tanto na Alemanha como também nas mentorias aqui no Brasil. Eu quero realmente aplicar um projeto. A gente tem a gente realiza muito na Câmara questões de visitas técnicas na Alemanha para ajudar as empresas a realmente verem casos de sucesso, entender alguns bons exemplos. Porém, a gente não entra muito na parte de ajudar as empresas a aplicarem o projeto. Então, o curso ele foi pensado realmente para ter essa continuidade, tanto inspiração, ideação e focar nisso para a execução de projetos. E as visitas aí para a Alemanha, essas imersões, essas viagens, a HK vai continuar oferecendo, né? Sim. O Leonardo perguntou sobre os custos. Então, Leonardo, custos de hospedagem, viagem, tudo mais não estão inclusos, isso fica por cada pessoa. No entanto, vai ter um suporte da própria Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a HK, na questão de logística e ajudar no contato com hospedagem, eventualmente deslocamentos e tudo mais. Sim. Mas mais consultivo e menos, mais consultivo. Até por a gente organizar algumas delegações para a Alemanha, a gente tem já uma base também de possíveis hotéis, possíveis formas de realmente você conseguir circular pelo país. Então, a ideia é realmente conseguir esse apoio consultivo mesmo para que todo mundo tenha a melhor experiência possível. Estamos lendo as perguntas aqui, pessoal, por isso o silêncio, só um segundo. Respondendo aqui a pergunta do Osmar, a questão de encontrar os formulários de inscrição e dados para pagamento,
basta acessar o site da própria Câmara Brasil-Alemanha, ahkbrasil.com. Lá a gente colocou um banner em destaque logo na home, mas também você pode entrar para ver as informações clicando no ícone de eventos e cursos e buscar a capacitação em Indústria 4.0, que ela está localizada no nosso site. O Otávio Nogueira perguntou sobre a fluência na língua inglesa. Sim, é fundamental. Os cursos vão ser ministrados em inglês em Berlim, pelo menos não é alemão, né? Já facilita. Mas é bom ter o domínio da língua inglesa, sim. Teremos algumas apresentações em português, que nós temos muitos cientistas lá, pesquisadores brasileiros, alguns, não muitos, mas a grande maioria será feita em inglês. Tá bom, Otávio? O Lucas Fache fez uma pergunta também, Lucas, sobre se o foco principal seria estruturar um projeto para a implantação de ferramentas da indústria 4.0 ou realmente visualizar os resultados das ferramentas. O que a gente quer não é estruturar um projeto para a implementação de ferramentas da indústria 4.0. Você ter uma ideia de implementar algum projeto baseado numa dor que você tenha na sua empresa, um desafio que possa ser resolvido com metodologias ou tecnologias da indústria 4.0. Essa é a ideia. Eu não sei se estou respondendo a sua pergunta da maneira que você esperava, mas eu responderia assim no primeiro momento. Acho que o foco ali é na viabilidade, né? Dessa dor, né? Ele está comentando aqui que algum maquinário de automação que ele pode precisar para a solução dele pode demorar até 7 meses para ser entregue, né? Tá. Então, ou seja, a implementação já, né? Real. A gente vai ficar mais na ideação e na estruturação do projeto. Obviamente, havendo interesse, a gente pode, no segundo momento, ajudar até na implementação. Mas isso não faz parte do escopo desse treinamento, tá bom? A gente oferece muito isso. Eu falo por Fraunhofer agora e conheço bem o ITA também, mas a parte de desenvolvimento de projetos de P&D ou consultorias específicas para trabalhar esse tipo de possibilidade. Mas o foco da fase no ITA afinal, é um POC, né? É uma prova de conceito e, afinal, você tem uma infraestrutura fantástica dentro do centro de manufatura avançada, né? Dentro do ITA, que esse problema de maquinário, de automação, não deveria ser o problema aqui, né? Para essa fase de prova de conceito, pelo menos. Né? Tem toda a parte estrutural do ITA, as máquinas e tudo mais, tem um laboratório aberto, então tem algumas boas possibilidades de utilizar aí ferramentas para fazer a prova de conceito, se for uma solução realmente prática, né? Porque pode ter outro tipo de solução que surja que não seja realmente prática, pensando em máquina e equipamento aqui. É interessante que até uma fase realmente de validar se aquela ideia que ele teve tem escala para dentro da empresa, para depois conseguir até proliferar isso aí para outros processos ou até outras atividades da própria empresa. Isso mostra um pouco também o valor daquele evento final do curso, né, da avaliação pela banca das 4 instituições, né? Então, com isso, você realmente vai sair de lá com a prova de conceito ainda, né, verificada por essas instituições que estão participando. Então, com uma ideia bem concreta, bem tangível para a implementação na sequência. Então, pessoal, acho que foram todas as perguntas que chegaram até a gente por aqui. Se não Podemos tiver... esperar mais 2 minutos por mais alguma pergunta aí. Alguém tem mais dúvida? Claro que nós ficamos à disposição também para qualquer... Surgirem dúvidas também, podem entrar no telefone de contato, que tem até no próprio site da Câmara, escrever um e-mail para a organização, que
Dependendo do tipo de pergunta, se for às vezes algo mais voltado para o conteúdo, a gente direciona ou para o Fraunhofer ou até para o ITA. Se for algo questão de pagamento ou até negociações, nós do VDI da Câmara estamos à disposição para conseguir viabilizar a participação de todos. O professor Rony vai adicionar aí os comentários às nossas respostas, claro. Vamos lá. Rony, por favor. Obrigado, Davi. Eu gostei particularmente dessa última pergunta aí do Lucas, e a gente já ouviu aí durante essa prospecção do treinamento, gente perguntando, né, na mesma linha. E eu acho que vai ser um dos primeiros trabalhos nossos, vai ser desvincular a indústria 4.0 das tecnologias habilitadoras, né? Então, muita gente enxerga a indústria 4.0 pelas tecnologias, pelas ferramentas, como se a indústria 4.0 fosse a manufatura aditiva, fosse a inteligência artificial, fosse, né, sistemas cyberfísicos, quando todos eles viabilizam uma concepção mais importante de tomada de decisão inteligente, né, de intervenção mínima do ser humano para que processos consigam se conectar e entregar mesmo fora do que é um escopo já mapeado. Aí, extrapolar escopos demandam que a gente tenha sensoriamento, que a gente tenha redes neurais para implementação de tecnologias de inteligência artificial, né, que atuem numa variabilidade que demandem, por exemplo, a flexibilidade de uma manufatura aditiva. Então, as ferramentas que o Lucas pergunta, elas vão ter, isso a gente vai expor para ver como entrar, mas o porquê não vai estar nas ferramentas, o porquê vai estar nessa dor que eles falaram, e na nossa metodologia de perguntar se realmente é necessário que exista essa concepção de tomada de decisão inteligente na dor que vocês trouxerem, porque pode ser uma dor que ela tem uma demanda que não necessariamente é de manufatura avançada, indústria 4.0. Então, eu só queria adicionar esse trabalho, porque a gente vai fazer essa resposta, a gente vai fazer um trabalho forte de estruturar bem qual é a concepção da indústria 4.0 e qual é a ligação disso com essas tecnologias habilitadoras, tá? Tá bom, obrigado, Rony. Então, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, gostaríamos de agradecer aí pela atenção, pelo interesse, e ficamos à disposição para qualquer outra dúvida e esperamos ver todos vocês em fevereiro.